gente. Daqui. A paralisia do sono e o ser negro que tentou me sufocar. Eu sempre fico, às vezes, com a sensação de que eu já li o relato, sabe? Olá, Ana e Matheus. Meu relato é longo, então escrevi, pra ficar mais fácil. Sou muito fã de vocês e desejo que Deus continue os protegendo de todo o mal. Super beijo, fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. O áudio está baixo novamente. Ai, não sei o que fazer. Aqui já tá no... onde eu sempre deixo. Só se eu desconectar e conectar de novo. Ou eu falar mais alto assim, quem sabe? Não sei mesmo, gente. Deve ser esse programa aqui que é uma coisa, né? Que eu não tenho muita paciência, não. Eu já tinha mandado... porque a gente já trocou o cabo. Eu vou desconectar, vou conectar de novo o cabo. E aí, será que vai agora? Vou ver se eu coloco alguma coisa aqui embaixo. A caixa assombrada de alguém. Assim eu falo mais próximo do microfone agora. Só não pode tomar choque. Assim, então beleza, vamos lá. Cadê? Começando o relato agora. Opa, peraí. Vamos lá. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 28 anos e sou do sul de Minas. Acompanho o canal há muitos anos e não perco nenhum relato. Eu acho que eu já assisti todos. Tenho ensaiado para te mandar esse relato já faz um tempo, porque só de pensar em reviver isso já me dá um arrepio na espinha. Esse relato não tem nomes e aconteceu em março de 2021, se não me engano. Antes de começar a contar sobre aquele fatídico dia, eu preciso informar algumas coisas. A primeira delas é: eu não sou maluca e isso não é uma fanfic. Eu sou advogada, me considero uma pessoa bem séria e não tenho por que inventar o que eu estou escrevendo. Então, sim, isso foi real. A segunda coisa que preciso dizer é que eu venho de uma família cristã. Os quais não acreditam em coisas como a que eu vou contar. Mas eu sei o que eu vi e eu peço para que os assombrados comentem com respeito. E se alguém mais já passou por isso, conte para nós também. E vamos lá. Como eu disse antes, eu venho de uma família cristã evangélica. Para quem não sabe, existem muitas denominações dentro da igreja evangélica. Pode falar, viu, Ana? Tô falando. Exatamente, existem várias denominações. Existem os assembleianos, existem os batistas, os da congregação e por aí vai. Cada subclasse dessa possui sua própria doutrina e suas próprias crenças, sendo algumas mais liberais e outras não. Acredito que todo mundo conhece alguma mulher que está sempre de saia, porque na igreja que frequenta não pode usar calça, não é? Ou que tem um cabelo bem comprido porque não pode cortar, ou algo desse tipo. Mas nem todas as igrejas evangélicas seguem essa doutrina. Porém, existem igrejas evangélicas que acreditam e pregam o dom da revelação, no qual Deus se comunica com as pessoas através de sonhos, sinais, etc. Mas como eu disse, nem todas acreditam nisso. Eu e minha família somos de uma denominação que seria assim os mais liberais dentro do meio cristão. Não temos problemas com roupas, nem com música, nem com cabelo, nem com piercing, nada assim. Pelo menos na minha é assim, na minha igreja. Porém, não acreditamos em muito do que ouvimos aqui no canal, tipo espíritos, seres da natureza, como fadas e gnomos, nem na magia das pedras, nem em astrologia, né? Essas coisas. Nós acreditamos simplesmente em Deus, em Jesus, no Espírito Santo e tudo que foge a isso são demônios trabalhando para Satanás. Isso para mim sempre foi um grande problema, Ana,
porque eu sempre tive o que hoje sei ser uma mediunidade ou uma intuição aflorada. Desde pequena eu tenho insônia e quando conseguia dormir sempre tinha um sono agitado, com muitos pesadelos e acordava com medo e cansada. Eram pesadelos sempre muito feios, sempre tratando de eu tentando acordar e expulsar o demônio de alguém no sonho, ou mesmo sendo tentada de forma carnal no sonho. Eu achava que tinha algo errado comigo, porque eu sou uma pessoa até bastante comportada. Eu não fumo, eu não bebo em excesso, eu não gosto de bagunça, eu não saio me deitando em qualquer cama por aí, nunca usei drogas, nada assim, sou de boinha. Então, por que motivo eu era atormentada dessa forma quando eu dormia? Não sei, nunca soube explicar. Cheguei a perguntar para algumas pessoas da igreja que possuem mais tempo de igreja, digamos assim, e simplesmente me disseram que eu precisava orar mais, porque o inimigo gostava de atormentar os levitas. E para quem não sabe, os levitas são aqueles que servem no louvor da igreja, e eu canto no louvor desde sempre. Bom, Ana, continuei orando e lutando contra isso ao longo dos anos. Às vezes conseguia dormir bem, e às vezes não. Não tinha um padrão. Quando eu me deitava para dormir, eu nunca sabia como seria. Mas eu pedia a Deus que me guardasse e velasse o meu sono, para que eu descansasse tranquila e acordasse bem. E quando fazia isso, dormia bem. O tempo foi passando, eu me formei, mudei de casa e hoje eu moro sozinha. Depois que eu vim morar aqui, os eventos de pesadelos e paralisia do sono começaram a ser mais recorrentes. E isso me assustava bastante. Minha casa é nova, ninguém morou aqui antes de mim, o terreno era nosso, não foi consagrado a nada, então não tinha nexo. Assim como os pesadelos, tinha paralisia frequentemente, principalmente depois que eu vim morar sozinha. Comecei a orar e pedir proteção a Deus, mesmo quando eu ia tirar algum cochilo de dia, porque vira e mexe a paralisia acontecia e era horrível. Comecei a pensar que poderia ser algo médico, algum problema de saúde que causava essa paralisia, ou a posição que eu dormia de barriga para cima. E aí eu comecei a dormir de lado para evitar que acontecesse. E funcionou até esse dia. Era por volta de umas 6h30, 7 horas da noite, quando eu resolvi tirar um cochilo antes de vir assistir a minha aula online. Deitei na cama, coloquei minha máscara de dormir para evitar qualquer claridade, peguei minha cachorrinha para deitar comigo e dormi. Justamente nesse dia, como era só um cochilo, eu não orei, eu só dormi. Não sei quanto tempo eu dormi, mas me lembro perfeitamente que era como se eu estivesse acordada, mas não estava. Como que eu vou explicar isso? Não era uma projeção, porque eu não saí do corpo, mas é como se eu tivesse me vendo e vendo todo o quarto, só que eu estava dentro do meu corpo deitada na cama. Eu realmente achei que eu estava acordada. Minha cama é de casal e eu estava deitada de lado, do lado esquerdo da cama, virada de lado e com a minha cachorrinha dormindo calmamente na minha frente, enquanto eu a abraçava. Isso já era estranho, porque ela não suporta que segure nela quando ela está dormindo. Eu estranhei também eu ter acordado, entre aspas, e ela continuar dormindo, porque se eu me mexer, ela acorda. Olhei para o quarto e estava tudo escuro. Então forcei os olhos e vi um ser em pé ao lado da minha cama, próximo da minha cachorrinha e de mim. Ele não tinha rosto. Eu só vi o formato, que parecia um ser humano pequeno. Mais ou menos da minha altura, 1,5 m mais ou menos. Esse ser era uma forma humanoide. Eu via o formato da cabeça redondo, os braços e ele estava em pé. Mas o que mais me chamou a atenção é que isso era mais escuro que o próprio escuro. É a única definição que eu consigo dar. Quando esse ser viu que eu tinha acordado, entre aspas, ele simplesmente pulou em cima de mim e começou a me sufocar.
Eu não via nada, eu só não conseguia respirar. Entrei em pânico e comecei a pedir a Deus em pensamento que me ajudasse, que me protegesse, mas nada surtia efeito. Eu comecei a orar o Salmo 91, que desde esse dia eu passei a orar todos os dias em casa. Ana, eu simplesmente não conseguia terminar a oração. Eu não lembrava o restante do salmo. No meu desespero, eu comecei a orar o Pai Nosso, que eu sei de cor e salteado. Mas pasme, Ana, eu não conseguia. Eu não conseguia terminar a oração. No meio do Pai Nosso, eu comecei a misturar com a Ave Maria e eu não terminei nenhum e nem outro. Ana, eu sou evangélica desde que eu nasci. Eu nem sei a oração da Ave Maria. De onde saiu isso? Lembrando que tudo isso foi em pensamento, porque eu não conseguia me mexer e nem falar. Eu não sei como, mas em um dado momento eu implorei a Deus que me ajudasse, que me salvasse, porque eu sentia que aquilo ia me matar e eu sozinha não tinha poder para me libertar. Em pensamento comecei a cantar algum louvor que eu não me lembro qual era, mas eu lembro que surgiu ao meu lado um ser branco, disforme. Esse não tinha a aparência de uma pessoa, não. Era simplesmente uma luz branca que se mexia e se aproximou. Essa luz, digamos assim, ou esse ser branco, se deitou do meu lado e me abraçou de lado. E começou a me puxar, enquanto o outro ser escuro me puxava para o outro lado. Então, um puxava para cá e esse abraçava e puxava para cá. Eu não sei quanto tempo isso durou, Ana, mas eu me senti a corda do cabo de guerra, porque era essa a minha posição. Um puxava para cá, o outro para lá. Foi então que esse ser de luz conseguiu me soltar daquele ser escuro. E o ser escuro, acredito, não sei, e aí ele sumiu. Imediatamente eu acordei. E só então eu percebi que eu não tinha acordado antes. Olhei para o quarto, tudo no escuro, mas tudo no lugar. Acendi a luz em cima da cama e a minha cachorrinha continuava ali, plena, dormindo o sono dos deuses. E só acordou quando eu acendi a luz. Foi aí que eu percebi que aquilo tudo não aconteceu no mundo físico, porque ela estava no mesmo lugar e eu também, na mesma posição que eu deitei. Ana, assombrados, alguém aí já passou por isso? Eu já vi, mas não fui sufocada, não. Já vi alguns relatos de pessoas falando sobre a paralisia do sono e sobre alguns seres, mas alguém já viu esse ser? Já. Depois do ocorrido, liguei para minha amiga da igreja e ela orou comigo e me acalmou, porque eu estava com muito medo até de entrar no meu quarto. Ela me disse que acreditava que isso havia sido enviado por alguém, pelo olho gordo de alguém ou algo assim. Mais tarde, liguei para minha mãe e oramos muito antes que eu conseguisse voltar para o quarto e dormir a noite toda. Cheguei a comentar isso com um amigo da Umbanda, e ele me disse que provavelmente eu tinha algum dom de clarividência ou algo assim, e que eu precisava proteger a minha cama e o meu sono. Eu não entendi muito, até porque dentro da minha igreja nós somos ensinados a não acreditar nesses dons, que não é assim que o Espírito de Deus se comunica conosco. Por fim, desse dia em diante, passei a orar e pedir proteção na minha casa, no meu quarto e na minha cama todos os dias. Todo dia pela manhã eu oro o Salmo 91 e toda noite eu leio a Bíblia e oro antes de dormir. Nos finais de semana, faço orações em cada cômodo da casa com incenso e peço... Incenso? E peço a Deus que cerque minha casa com seus anjos e me proteja. Nunca mais tive paralisia do sono ou sonhos perturbadores. Hoje eu tenho ciência que eu tenho uma intuição muito aflorada e tenho aprendido a desenvolvê-la. Acredito também que nem tudo se resume a anjos ou demônios. Eu creio que existem sim outras coisas, mas prefiro não saber. Tenho uma sensibilidade grande ao mundo espiritual e acredito que vivia essas batalhas espirituais durante os meus sonhos ou durante as paralisias. Isso porque sabemos que durante o nosso sono ficamos mais vulneráveis, porque perdemos a nossa consciência por algumas horas.
E acho que isso nos torna alvos mais fáceis. Por fim, Ana, quero agradecer por ter contado o meu relato e dizer mais uma vez que ele é 100% real. Além disso, quero dizer aos assombrados que sofrem com a paralisia do sono ou com pesadelos perturbadores que orem, rezem, enfim, peçam proteção e intervenção divina, porque nós somos alvos fáceis, mas nós temos protetores que estão ao nosso redor. A própria Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor também. Então, tomem posse disso e peçam proteção. E sejam gratos por essa proteção, porque é nessas horas que vemos como a gente precisa de ajuda. Um grande beijo a todos os assombrados e também para Ana, Mateus e família. Que Deus os guarde e proteja sempre. Amém. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que aconteceu comigo foi bem parecido. Eu tive a paralisia e essa sensação que você está explicando eu senti também, porque eu achei que eu tinha acordado. Eu achei que eu abri os olhos acordada, que eu tinha consciência total ali, só que eu estava paralisada. E aí eu vi aquele ser, como você diz, escuro, que é mais escuro que o escuro, que foi essa definição que eu achei também, porque o quarto já estava totalmente escuro e você percebia aquela coisa mais escura ainda em cima. Ele, acho que era o de capuz, que estava debruçado em cima, assim, ó, como se ele estivesse em pé, porém debruçado em cima de mim, que estava de costas. E eu paralisada, não conseguia falar nada, tentava chamar, que nem você, tentava fazer oração, chamar por Jesus, alguma coisa, e não saía. Ai, que agonia. Aí, a hora que eu consegui acordar, aí deu a impressão que eu abri o olho de novo. Aí, eu tava com o olho aberto vendo aquilo, e parece que eu abri de novo. Só que aí eu consegui me mexer. E aí eu falei, não tem nada. Caramba, acendi a luz, passei a noite inteira com aquela luz acesa por alguns dias. Outra vez também vi essa galerinha aí, do mais escuro que o escuro. Uma vez eu vi um desse que você falou, que era pequeno, tinha uma silhueta humana, mas era baixinho, eu vi também aqui, neste recinto que estou, que era o quarto aqui. Antes, agora virou escritório, mas era um quarto com 2 camas de solteiro, enquanto a gente ainda não tinha o quarto com a cama de casal. Não tinha mesmo. Tava reformando, eu acho, tava fazendo lá o banheiro, sei lá. Então eu tava dormindo com o Mateus, cada um numa cama de solteiro, e a Penélope tava dormindo no bercinho no quarto dela. E aí eu acordei de noite, só que não paralisei. Dessa vez, sabe quando você abre o olho e por uma fração de segundos eu vi esse daí que você descreve, que é uma silhueta humana, porém baixinho, 1,5 metro mais ou menos, assim, nos pés da cama do Mateus. Aí eu dei um grito. Ai, meu Deus do céu, que traço é esse? Aí nisso já, sei lá, se sumiu, só acende a luz, se o Mateus acordou, não sei. Sei que eu assustei, eu acho que com o meu grito, a Penélope imediatamente começou a chorar no quarto dela. Eu não sei se foi meu grito, eu também imaginei, será que o que tava aqui saiu e foi pra lá e acordou ela? Ai, não sei que eu catei ela, montei o bercinho que era desmontável, sabe, aqueles de camping assim, montei, que eu falei, vai dormir aqui, no meio, com a luz acesa, e eu acho que eu vou pro berço junto com ela. Ai, meu Deus. Então, vi nessa ocasião, foi isso assim. Mas eu entendo, a impressão que dá é que a gente abre, nesse caso, a gente paralisa porque a gente a gente volta pro nosso corpo, mas não volta direito. Então, a gente abre o olho espiritual, vamos dizer assim. Por isso que a gente vê essa galera que pode estar aqui agora, mas a gente não tá vendo. Mas, quando a gente consegue dar essa desprendida do corpo físico, aí a gente consegue ver. E aí, não sei, eles devem ficar sugando a gente, sei porque fica nos pés da cama, fica em volta, né? Quando a gente dorme, dá licença, filho. Por isso a gente tem que ter proteção. Protege o quarto, faz oração, pede pra ficar protegido, porque parece que é de noite. Ou quando a gente dorme, eles se aproxegam. Vai pra lá. E aí depois nunca mais vi. Não vou nem falar muito, porque vai que aparece de novo, né? Oxi, pode ir embora. Nunca mais vi, não quero ver. Já aconteceu com vocês também? Porque dizem que existem os clássicos, e não é só no Brasil não, viu? Isso acontece ao redor do mundo. Os clássicos são o homem de chapéu, o homem de capuz, e tem um outro lá também que
Não sei se é um que fica agachado. Esse eu nunca vi. Inclusive, eu vi 3 pequenininhos com chapéu também no pé da cama. Era 3 cabecinhas, assim, ó, 3 bem pequenininhos, de 3 chapéuzinhos, assim, no pé da cama. Também numa fração de segundos, eu também não tava paralisada. Eu tava, sabe, quando você acorda, abre o olho e já dá de cara com aquele lá e já some também. Ai, que coisa. Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também. Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui, você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar, ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui este. E também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita, vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok? Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? Mas agora eu vou ler Anjo da Guarda na Praia, que é do ano passado, tá? Será que só falta ser no Paraná também? Olá, Ana, adoro você, me chamo fulana, sou de uma cidade chamada Tubarão, é sul, Santa Catarina. Mas estou morando em São Lugero, Santa Catarina. Acompanho vocês desde o Sobrenatural. Vocês, sem saber, me ajudaram muito a superar tudo o que eu passei há um tempo atrás. De certa forma, vocês, com seus vídeos, me faziam companhia num período em que eu estava sozinha. Foi um período punk. Eu tive uma paralisia facial do lado esquerdo por causa de estresse. Fiquei com um pouco de sequela, mas já passou. E hoje estou bem. Olha que legal, que bom ter ajudado, mesmo sem saber, que bom. Ficamos felizes. Bom, hoje estou com 34 anos, sou casada e mamãe de um menino lindo de 3 meses e meio. Um beijinho pra ele. Bom, lá vai o relato. Quando eu tinha uns 12 anos, era verão, estava na praia de Itapiruba. Aqui em Santa Catarina, na casa de veraneio dos meus pais. A minha mãe pediu para que eu fosse ao mercado. Aí eu fui a pé, devagar, com uma amiguinha vizinha. Quando estávamos no meio do caminho, eu notei que um homem alto, loiro, nos seguia. Nunca vi esse homem por ali. É uma praia pequena e conhecia todo mundo. Cada vez que eu olhava para trás, ele me olhava e sorria de um jeito que eu me sentia tranquila e protegida. Eu não fiquei com medo dele. Ele nos seguiu até a porta do mercado. Daí entrei e fiquei olhando ele passar reto na rua. Daí fui correndo olhar para ver e ele fui correndo para olhar para vê-lo, cadê? Para vê-lo de novo. E aí ele sumiu do nada. Detalhe, não tinha para onde ele entrar.
Não tinha rua nenhuma depois do mercado. Só tinha 2 casas que eu conhecia quem morava lá. E não tinha ninguém parecido com ele. Ele era alto, loiro, de cabelos longos e cacheados. Olhos azuis, muito bonito, simpático. Eu nunca esqueci disso. Eu tenho certeza que era o meu anjo ali me acompanhando e protegendo. Eu tenho mais relatos, tenho um muito legal que me aconteceu sobre UFOs. Quando der, eu mando pra você. Sabe como é essa vida louca de mamãe de um baby pequeno, né? Sei. Um beijo pra você, pro Matheus, pros seus bebês vampiros lindos. A sua cara, os 2, viu? Ah lá, Matheus, viu? Lindos, obrigada. Obrigada, beijos. Beijos pra você, muito obrigada pelo relato. Então, no caso ali, ela falou que era anjo, mas eu tenho um monte de gente que fala que é loiro de olho azul, alto, bonito e tal. É o capiroto que vem dessa forma. Mas como ela sentiu paz, ela se sentiu bem e protegida, acredito que pode ser sim um anjo. Um anjo surfistão, não é? Vamos lá, relato de hoje. Ela foi enterrada viva. Meu Deus. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 32 anos e moro no interior de São Paulo. Ouvindo os relatos recentes aqui, acompanhei a história de uma avó que, para suprir as necessidades de seus filhos pequenos na época do ocorrido, teve que fazer programas e acabou se deparando com uma situação em que envolvia um homem que foi enterrado vivo. Devido a esse relato, lembrei-me de algo que a minha falecida avó costumava contar e decidi compartilhar com vocês. Ana, eu só citarei nomes quando houver necessidade e os mesmos já estarão trocados. Fique tranquila, muito obrigada. Perdoe eventuais erros e boa leitura. Valeu, vamos lá. Minha avó sempre nos contava a triste história de sua amiga de infância, Ritinha, que se passou há muito tempo, quando ambas tinham aproximadamente 15 anos. A jovem morava com seus pais e irmã mais velha, que trabalhavam fora. Apenas Ritinha ficava em casa e cuidava de todos os afazeres domésticos. A moça era muito prendada, limpava e cozinhava com exímia. Porém, tinha o hábito de fazer tudo descalça. Ai, meu Deus, eu também tenho. Certa vez, limpando como de costume, lavou a casa e decidiu passar roupas em seguida. E devido ao contato dos pés com o chão ainda úmido, acabou recebendo uma descarga elétrica do ferro de passar, sendo encontrada já inconsciente por sua irmã mais velha, Dora. Ritinha foi declarada morta, para a tristeza de todos que a conheciam. Passados 2 dias do funeral, Dora, inconsolável, tentava dormir já tarde da noite, quando ouviu passos que vinham em direção ao seu quarto. Este que costumava dividir com a irmã, agora falecida. Ficou olhando para a porta aberta, imaginando se tratar de sua mãe, né? Quando, para seu espanto, viu a figura meio translúcida de Ritinha entrar ali e caminhar até a sua cama. Dora ficou com medo e puxou o lençol até cobrir a cabeça, fechou os olhos apertando-os e esperou até que adormecesse. No outro dia, se forçou a acreditar que tinha sido apenas um sonho e tentou não dar importância a isso. Entretanto, o mesmo ocorreu nas 2 noites seguidas. Na 4ª noite, Dora, já desesperada com a situação, se encheu de coragem e, quando viu a figura da irmã adentrando o quarto, continuou encarando, dessa vez com os olhos bem abertos. Ritinha se aproximou, sentou na cama. Seu semblante era de uma tristeza profunda e, com a voz calma, disse à irmã: "Eu venho te contar, pois eu não consigo descansar. Dora, me enterraram viva." E assim foi desaparecendo aos poucos até sumir por completo.
A irmã mais velha saiu correndo e aos prantos contou aos pais. Custou convencê-los, pois os mesmos achavam que a filha estava enlouquecida por conta do luto. Por fim, decidiram exumar o corpo. E para o horror de todos, o cadáver da moça estava virado de barriga para baixo, né? Porque o normal é estar de barriga para cima. No caixão ele estava de bruços, virado, e havia várias marcas de arranhões na parte interna da tampa do caixão. A família ficou tão abalada que, para evitar o assunto que foi muito comentado, mudou-se para outro estado. Não muito tempo depois, a minha avó também se mudou para a cidade em que vivemos até hoje e nunca mais soube deles. Entretanto, ela nunca esqueceu esse ocorrido. Ana, eu agradeço por seu tempo, desejo cada vez mais sucesso, beijos e fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Deixo a história de sua avó também, anotar aqui. Bom, essas histórias não eram incomuns, né? Não são incomuns. Eu lembro que a minha avó também contava de um homem no sítio, se não me engano, que também aconteceu isso. Foram descobrir, eu não sei se foi mais ou menos o mesmo lance aí do espírito vir e falar para a pessoa, olha, né, fui enterrado vivo, e aí confirma com a exumação. Tem um caso de um artista famoso aí, não sei de que década aí, é do passado, mas ele também foi supostamente enterrado vivo. E tem um relato aqui no canal que tem relação com um outro cantor também. A moça, ela começou a ter sonhos. Olha lá, como essa história. Ela começou a ter sonhos com esse cantor. E ela falava, gente, eu não tinha... Não era um cantor que eu gostava. Eu não sei qual que é a ligação, entendeu? Por que ela começou a sonhar com ele? Porque não tinha ligação alguma. Ela não é que também não gostava, não é que não gostava, enfim, não procurava escutar as músicas dele, nada, não tinha uma relação de falar, nossa, eu sou fã desse cara, por isso que eu tô sonhando com ele, não, mas ela começou a sonhar com ele, sonhar, eu não lembro exatamente o relato, talvez se vocês lembrarem, se eu conseguir, se eu lembrar, eu deixo aqui em algum card pra vocês. Mas ela começou a sonhar muito com ele e tal. Aí ela foi no túmulo dele, ela sentia eu não sei se ele pediu, ela sentia essa vontade de ir. E lá ela encontrou com a irmã desse cantor falecido. E ela explicou pra moça, falou, você é irmã dele? Falou, eu tenho tido um sonho recorrente com ele, assim, e ele não tá em paz, sabe? Uma coisa assim. E a irmã dele falou a mesma coisa, sabe que eu também tô tendo esses sonhos e ele também aparece muito incomodado. E eu não sei que jeito que elas chegaram à conclusão e pediram para exumar o corpo também. E também constataram que ele se revirou literalmente no caixão, se revirou, tinha arranhado. Acontece, porque imagina, a pessoa acorda ali dentro, imagina a claustrofobia ali, né? O desesperado tenta sair, tenta empurrar, arranhar e tal, não consegue. Até, se não me engano, por isso, em cemitérios lá da antiguidade, eles colocavam sininhos em cima de cada túmulo com uma cordinha que descia até o caixão. Então, se por acaso você acordasse dentro de um caixão, por acaso você não tivesse morrido de verdade, você puxava a cordinha. E é aquele sininho plim, 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 balançava e falava, opa, tem uma pessoa enterrada viva. Aí ia lá e desenterrava. Mas, porque acho que existia muitos casos, ou a medicina na época não conseguia, né, não conseguia constatar, tu fala, não, tá vivo, não tinha essa aparelhagem que a gente tem hoje. E na época da avó dela, talvez no sítio, essas coisas, também não tinha. A pessoa morria lá mesmo era enterrado, não ia para hospital para fazer uma necrópsia, para ter uma determinada, fazer exames e não sei o que. Não tinha. E aí aconteciam esses casos. Se você conhece alguma história desse tipo, manda pra gente, ok? Deixa aqui os seus comentários, sempre com respeito, e a gente se vê no próximo relato.
Beijos pra vocês. Cadê? Vamos ver esse daqui, ó. Minha amiga leu a minha mão. Olá, Ana. Tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 23 anos e moro em Pernambuco. Bom, vim aqui contar algo que aconteceu comigo esses dias. Descobri que estava grávida dia 5 de maio de 2022. Fiquei muito feliz e realizada, pois era minha segunda gravidez. No dia 10 de maio de 2022, eu ia para uma aula teórica sobre sinais vitais. Sou bombeira civil e sempre tem aulas sobre primeiros socorros para nos manter atualizados. Pois bem, combinei com duas amigas minhas para a gente ir andando e a pé, eu acho. Como eu estava grávida, não podia estar andando de moto. Então nós fomos a pé, conversando, quando uma das minhas amigas disse que sabia ler mão. Então eu pedi a ela para ler a minha. Quando chegou no lugar que a gente ia ter aula, a gente ficou lá fora e ela olhou minha mão e disse: Fulana, você já perdeu algum bebê? E eu já com medo disse: não, por quê? Olha só. Ela disse: porque eu tô vendo um bebê bem novinho, com uma cruz. Ela disse: toma cuidado, porque essa tua gravidez é de risco. Ana, era umas 8h30 da noite quando eu fui no banheiro, estava com uma secreção amarronzada, assim, bem clarinha. Já fiquei com medo, mas sem contar nada a ninguém. Pois bem, fui para casa e no outro dia, dia 11 de maio de 2022, ainda continuava a sair aquilo lá. E no dia 11, eu e meu esposo estamos comemorando 8 anos juntos. Ele fez um churrasco pra gente, mas eu estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. No mesmo dia, fui ao hospital, o doutor passou um remédio e no dia 12 de maio fui e fiz só... Ah, tá, não. Eu fui no hospital e o doutor passou um ultrassom, né? Pediu para eu fazer um exame de ultrassom, um ultrassom endovaginal. No dia 12 de maio, fiz esse exame, só que o médico disse que não tinha nada no útero. Ele até achou estranho e perguntou: você tá mesmo grávida? E eu afirmei, pois eu tinha feito o exame de sangue, o beta, sabe? Então, ele mandou eu fazer um outro exame de sangue. Ah, mas não tinha feito? Ah, o beta-HCG quantitativo. Eu não sabia que tinha diferença. Esse é bem mais específico. No mesmo dia, saindo de lá, fiz o exame que ele passou e no dia 13 de maio saiu o resultado do exame. Tirei a foto e mandei para o doutor. Ele confirmou a gravidez, só que no dia 13, pela manhã, minha menstruação desceu de vez. Então fui no hospital novamente e o doutor passou uns remédios para eu tomar, pediu para eu fazer outro exame de sangue depois de 2 dias. Pois bem, no dia 16 de maio fiz o exame novamente, peguei o resultado só no dia 17, era de madrugada, quase 2 da manhã. Quando entrei no site da clínica para ver se tinha saído o resultado, né? E sim, já tinha saído. Mandei a foto para o doutor na mesma hora e ele confirmou que realmente eu não estava mais grávida. O doutor disse para eu parar de tomar os remédios e aí eu chorei muito junto com o meu marido e o meu primeiro filho, que já tem 7 anos, pois era uma gravidez muito desejada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Desculpa se tiver algum erro. E aí, vocês acreditam em quem lê mãos? Então, depende da pessoa, mas eu acho que tem gente que realmente sabe e talvez tenha junto ali um dom também, né? E sim, é difícil essas notícias. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver, dá beijinho aqui no pessoal.
Vamos começar do início. Vamos ver esse relato. Depois a gente vai para os bônus, tá? Se quiser, vai pedindo aí já para eu contar o seu relato. Oferecido ao diabo, credo. É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano e nesse relato não citarei nomes, para preservar a identidade dos envolvidos. Usarei nomes fictícios. A história se passa na minha família e tenho todos os parentes, amigos e vizinhos como testemunhas. O início. Quando meu primo nasceu, era uma criança normal. Comia, brincava, corria e sempre foi muito hiperativo. Nessa época eu ainda não era nascido. Meu primo hoje tem 48 anos e eu 21. Quem me conta isso é a minha mãe, que tem a mesma idade do meu primo. Certa vez ele estava brincando na rua e do nada um vento muito forte passou por ele. Minha mãe também estava presente e conta que no momento exato em que o vento passou por eles, o João imediatamente pegou um pau no meio da rua e bateu na cabeça de uma galinha, matando-a. Minha mãe ficou assustadíssima e correu para contar para minha tia. Chamarei ela de Maria. Quando minha tia ficou sabendo, apenas olhou para o João e disse: ele é criança e crianças fazem essas coisas, coisa de menino. Minha mãe foi embora e não quis mais brincar naquele dia. Quando minha mãe tinha 6 anos de idade, ela perdeu sua mãe, minha avó. Assim passou a morar apenas com meu avô. Mas 3 anos depois, meu avô também morreu, deixando a minha mãe com seus irmãos, visto que minha mãe era a mais nova de 11 irmãos. Os mais velhos pegaram os mais novos para criarem. Maria é a mais velha das mulheres e a segunda mais velha entre todos os 11. Nessa época do ocorrido, minha mãe tinha por volta dos 12 anos e morava com os irmãos na casa que o pai deixara. Maria, porém, tinha a própria casa, que era ao lado da casa do meu avô. Voltando ao relato, ele escreveu aqui mesmo, voltando ao relato, se passaram alguns anos e minha mãe e meu primo já eram adolescentes. Certo dia, minha mãe estava em casa se arrumando para ir a uma festa, quando de repente o João chegou na porta da cozinha e disse: a Lúcia está esperando você lá em casa, disse para andar logo. Lúcia era a irmã do João, sobrinha da minha mãe. Minha mãe estranhou o semblante do sobrinho, percebeu que estava com a boca inchada e com uma expressão de dor no rosto. Vendo aquilo, perguntou: o que foi com a sua boca? E ele, com uma careta, respondeu: meu dente está doendo muito. E foi embora. Minha mãe conta que ainda ficou uns 10 minutos se arrumando após João ir embora. Quando saiu, ela o avistou no terreno em frente à casa, que na época ainda não havia casas. Ele estava agachado, com o rosto para baixo e as mãos no chão. Minha mãe estranhou, mas não disse nada. Seguiu para a casa da minha tia. Quando decidiu olhar novamente para o João, e viu que ele estava em cima de um formigueiro. Aquelas formigas grandes e cabeçudas, que mordem e deixam marcas. Minha mãe, vendo aquilo, saúva? Minha mãe, vendo aquilo, se aproximou do sobrinho e disse: sai de cima desse formigueiro, você vai se machucar, olha o tanto de formiga mordendo a sua mão. Mas ele não disse nada. Ela gritou novamente para ele, que continuou com a cabeça baixa. Chegou mais perto para puxá-lo de volta para casa, quando de repente ele levantou a cabeça, olhou nos olhos dela e com uma voz gutural disse: vai embora. Minha mãe, horrorizada, viu que seus olhos estavam revirados para cima. Não consigo fazer. Estavam revirados para cima, deixando à mostra apenas o branco do olho. Ela correu para a casa da minha tia e chamou ajuda. 2 minutos depois, meus tios já estavam ao redor do João. Tentaram carregá-lo sem sucesso. Eles contam que ele parecia pesar uns 200 quilos. Juntaram 5 homens para tentar levantá-lo, mas não conseguiram.
Ele gritava e cuspia no chão sempre que alguém se aproximava. Minha tia, olhando tudo aquilo da varanda da sua casa, apenas pegou o telefone e fez uma ligação. 10 minutos depois, apareceu um senhor de cabelo branco e corpo franzino no terreno em que João estava. O senhor pediu para que meus tios se afastassem, colocou uma das mãos na cabeça do João e imediatamente ele caiu no chão. O velho pegou nos ombros e o levou para o centro em que fazia seus trabalhos. Meus tios, vendo aquilo, ficaram em choque e foram correndo avisar minha tia, a mãe do João. Chegando lá, ela apenas disse que agora ele estava em boas mãos. Depois desse ocorrido, João diariamente sentia dor nos dentes e logo em seguida corria para o formigueiro e ficava lá até o velho aparecer para levá-lo, visto que mais ninguém conseguia tirá-lo dali. Ai, roliça. Possessão. João já estava casado. Nossa, agora já passou um bom tempo. João já estava casado e tinha 3 filhos. Minha mãe também já era casada. A partir daqui, eu mesmo conto o relato, pois presenciei. Eu vou precisar abrir essa porta para a roliça, senão não teremos paz. Pronto. Bom, João vivia uma vida normal, apesar de às vezes sentir aquela horrível dor nos dentes. Mas nada de muito grave acontecia, diferente de quando ele era jovem. Certo dia, João estava em casa assistindo um filme quando um de seus filhos saiu gritando de dentro do quarto. Ele, assustado, perguntou o que estava acontecendo e seu filho disse que alguém tinha puxado seu pé enquanto ele dormia. Imediatamente, João se lembrou da infância perturbada e pegou o filho no colo. Tentou acalmá-lo e o levou de volta ao quarto. Só saiu depois que o filho já tinha dormido. O tempo se passou e João se tornou uma pessoa agressiva. Batia na mulher e nos filhos. Chegava em casa tarde da noite, traía a esposa e sempre batia nela depois que bebia. Vendo aquilo, seus filhos começaram a se intrometer nas brigas e ameaçavam matar o pai. João estava perdendo sua família. E quanto mais o tempo passava, mais feia a situação ficava. Certa vez, João estava brigando com a mulher e deu um murro no rosto dela. Vendo aquilo, seu filho mais velho partiu para cima dele e o jogou no chão, dando vários socos na cara do pai. A mulher começou a gritar e correu para separar os dois, mas algo aconteceu. No momento em que ela triscou no filho, uma força sobrenatural a jogou para trás e a mulher caiu com a cabeça na estante da sala. O filho de João se levantou chorando para socorrer a mãe e quando olhou para o pai, viu que ele estava andando pela parede da sala? João andava de 4 na parede? Sim, Ana, parecendo o Homem-Aranha. É fisicamente impossível. Bom, se tratando de possessão, aí eu já não sei, mas... Vendo aquela cena, o filho e a mulher saíram de casa e foram correndo para a casa da minha tia, a Maria, para avisá-la. Chegando lá, minha tia apenas disse para eles esperarem, que logo, logo ele voltaria ao normal. E claro, daqui a pouco ele desce da parede e volta tudo normal. Depois desse acontecido, a vida de João só piorou. Ele frequentemente era possuído e sempre que sentia dor nos dentes, ele já sabia o que estava por vir. Dor no dente. Infelizmente, seu filho mais velho cometeu suicídio. Ele se separou da mulher e uma terrível doença nos rins o deixou muito doente. Hoje ele faz hemodiálise. Ninguém da sua família conversa com ele. Seus outros 2 filhos o ignoram. Hoje ele mora no fundo da casa da mãe. Sua saúde só piora com o tempo. Ele não consegue andar direito, não consegue trabalhar. E tudo que sua mãe faz por ele é na base dos xingamentos e dos insultos. Ela não gosta do próprio filho. A explicação.
Bom, que a minha tia mexia com coisas sobrenaturais, todo mundo já sabia. Porém, ninguém sabia da coisa terrível que ela tinha feito com o próprio filho. Certa vez, uma mulher foi visitar meus tios e assunto vai, assunto vem, mencionaram o nome de João. A mulher, muito triste com a situação em que ele se encontrava, revelou algo que ainda me assusta. Ela disse que quando João nasceu, minha tia Maria havia levado ele para um centro de magia negra, na qual ela trabalhava como faxineira. Ela havia oferecido o próprio filho ao diabo para conseguir ter uma vida próspera. Ela havia sacrificado a vida do próprio filho em troca de riqueza. E ela conseguiu realmente o que desejava. Durante anos, ela vivia ostentando sua vida boa, sempre de carro novo, casa mobiliada e vários barracões de aluguel. Enquanto ela vivia sua bela vida, seu filho perdia tudo o que tinha: família, saúde, emprego, etc. Mas como tudo tem um preço, o tempo foi passando e junto com ele seus bens materiais. Hoje minha tia perdeu tudo, seus filhos não a suportam, seus irmãos não conversam com ela, seus vizinhos a odeiam, seu marido morreu, ela se casou novamente com um homem que a maltrata e a trai, está cheia de dívidas que não consegue pagar, vendeu seu carro, não tem um inquilino sequer em seus barracões, a não ser seu filho, o João, que agora depende dela para tudo, para comer, tomar banho, ir ao banheiro, enfim. Ela está pagando em vida todo o mal que causou ao filho. É uma pena que ele teve que passar por isso, pois é um bom homem. Não tem culpa de todo o mal que ronda sua vida. Ainda hoje ele sente as fortes dores nos dentes. E sempre que a dor chega, ele sabe que tem algo ali com ele. Como pode, né? A pessoa oferecer o filho ao diabo, meu Deus, em troca de riqueza. Tá vendo? Para você que pensa fazer alguma coisa desse tipo, tudo volta. Mais cedo, mais tarde, volta. E eu... Meu Deus do céu. Dor no dente. Por que dor no dente? Bom, vamos lá pro superchat. Dê a opinião de vocês. Vamos ver. Eu vou contar vários curtinhos aqui, ó. Olho gordo da minha tia? Vamos ver. Oi, Ana, o relato que vou contar não aconteceu comigo e sim com a minha irmã, mas eu estive presente no momento. Não tem nomes. Ano passado, na Páscoa, eu e a minha irmã e a minha mãe fizemos ovos de Páscoa em casa. E era daqueles recheados, sabe? Sei. Nós três estávamos recheando os ovos e a minha tia foi lá em casa. E essa minha tia estava só passando a Páscoa na minha cidade. E ela dormia na casa da minha avó. Mas por ser no mesmo terreno, ela ia lá direto. Antes eu morava no mesmo terreno que a minha avó. Então, tinha a minha casa e passando o quintal tinha a casa da minha avó. Tudo no mesmo terreno. Continuando, enquanto nós estávamos recheando ovos, a minha mãe e a minha tia estavam conversando. Até que a minha tia começou a falar para minha irmã: você não vai aguentar comer tudo. Já começo? Você não vai aguentar comer tudo. Queria estar aqui na hora que você fosse comer, para você ver que é muito. E você não vai comer tudo. Nem deve estar tão gostoso. Olha a vontade da pessoa de comer. Por que você não falou? Pode levar para você. Precisa, pode levar. Pega um. Come. E fica quieto. Enfim. Olha lá. Nem deve estar tão gostoso. Eu não queria mesmo. Entre outros comentários desse tipo, sabe? Bom, a minha irmã ficou incomodada, tanto quanto eu e a minha mãe. A minha irmã terminou, colocou o ovo na geladeira e saiu. No outro dia, que ela foi pegar o ovo dela na geladeira, o ovo estava todo quebrado. Na mesma hora, ela se tocou do olho ruim da minha tia. Pode até ser coincidência, mas se o dela quebrou, o meu também deveria ter quebrado. Porque o meu estava tão pesado quanto o dela. Eu não sou uma pessoa que acredita muito em coincidência. E ainda com tudo que a minha tia estava falando sobre o ovo de Páscoa da minha irmã,
O que você acha? Olho gordo ou coincidência? Então foi isso, Ana. Beijo pra você, pro Matheus e pros bebês. Muito obrigada, um beijo pra você. Olho gordo. Nossa. Comeu? Não deu dor de barriga, nada? Porque depois dessa eu falo, ai, come seco e depois dessa eu não quero nem comer. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like. Estão gostando dos relatos? Gostam do canal? Então vai lá e já deixa o seu like neste vídeo. Vamos ver esse relato aqui, ó. A praga voltou na mesma intensidade. Olá, Ana, meu nome é Fulana e eu sempre quis dizer isso. Tenho 21 anos e acompanho o seu canal desde 2014. Seus relatos é o meu passatempo preferido. Os nomes estão trocados, pode ler tudo sem medo. Bom, sem mais enrolação, vamos para o relato. Essa história aconteceu no ano de 2018. Eu tinha 17 anos e tinha um namoradinho da mesma idade na época. Sempre fui uma pessoa que gosta das coisas certas e sou bem justa. Coisa de quem tem o ascendente e a lua muito forte em Libra. Certo dia, meu namorado, que aqui vou chamar de Roberto, estava na esquina de sua casa conversando com um amigo ali do bairro, quando de repente um carro vira a esquina em alta velocidade e atinge Roberto. O motorista estava visivelmente embriagado. Quando, para surpresa de Roberto, o motorista desceu do carro xingando muito ele, dizendo que ele teria que pagar o estrago do retrovisor, que quebrou quando bateu no braço do Roberto. Foi o único lugar que ele foi atingido, menos mal. Coisa que não seria justo, vocês concordam, assombrados? Se a pessoa se presta ao serviço de beber e pegar o volante e atropelar alguém, a falta de responsabilidade é da pessoa, não da vítima. Mas né, de repente vai ter muito mais gente defendendo o cara que está embriagado dirigindo do que a vítima que foi, né? Muitos momentos a gente vê muito isso, né? O poste fazendo xixi no cachorro. Então vamos lá, continuando. Porém, esse rapaz era da pesada. Olha lá. E aproveitou sua moral de bandido, entre aspas, que tinha para folgar em cima do Roberto ainda, fazendo várias ameaças, dizendo que ele ia pagar, senão o negócio ia ficar louco, coisas desse tipo, sabe, Ana? De gente sem futuro. Roberto não tinha como se defender e nem tinha dinheiro na época. Esse rapaz chegou até ir na casa do Roberto ameaçar até a mãe dele, por causa de um retrovisor de uma... Bom, Ana, eu amo a minha ex-sogra. Nesse momento, cheguei ao meu extremo. Eu não aguentei. No outro dia, eu estava na casa do Roberto, quando um amigo dele, que conhecia o rapaz, o chama para ir conversar com esse cara. O rapaz estava na frente da casa do Roberto. Estacionado com o carro. E junto dele, a mulher e os filhos. Roberto não deixava eu me aproximar. Ele não queria que eu me metesse, sabe? Apesar de ser a namorada dele, ele pediu para eu não me meter. Ana, naquela altura, eu não estava conseguindo engolir essa injustiça. Eu amava muito o Roberto e toda aquela situação estava me deixando cega de ódio daquele rapaz. E junto com o ódio, veio também o medo dele fazer alguma coisa, né? Roberto estava em frente à sua casa, junto com seu amigo e o rapaz do carro. Eu não entendia direito o que eles falavam, mas dava para entender que estavam ameaçando e xingando o Roberto. E o amigo do Roberto calado. Foi quando eu saí no portão da casa do Roberto, olhei para aquele carro que o rapaz e sua família estavam com tanto ódio, e eu comecei a falar baixinho, com toda a fé que estava no meu peito. Tomara que vocês tomem um monte de tiros e fiquem agonizando. Eu falei com todo o ódio que estava ali no meu peito. E juntou com a minha energia, que já não estava muito boa mesmo por ter brigado com os meus pais nesse dia. Bom, passou uns 5 dias e, para minha surpresa, minha sogra me liga dizendo:
fulana, invadiram a casa do rapaz que atropelou o Roberto e desferiram 2 tiros no rapaz. Um acertou a esposa e um de raspão acertou um dos filhos. No qual, esse filho é sequelado por conta desse tiro, acredito, até hoje. Ana, vou ser bem honesta. Eu não tinha ficado triste, não. Muito pelo contrário. Era bem satisfeita com aquilo ali. Afinal, ele queria ser injusto. Ninguém morreu. Porém, ficaram um tempo no hospital, agonizando de dor, pois o local que a bala atingiu foi preciso cirurgia para todos ali. Até aí tudo bem. Roberto não precisou pagar, pois o rapaz agora estava preocupado com a saúde dele e da família. Passaram-se 6 meses. Eu estava em minha casa quando fui à padaria. Quando fui fechar o portão, eu fechei com tudo. E não me pergunte como. Eu prensei meu dedinho no portão, arrancando a falange distal do meu dedo mindinho. Como assim? Saiu que nem nos filmes de terror? Tipo, saiu o dedo? A dor foi muita. Liguei pro Roberto, que foi às pressas me levar ao hospital e não teve jeito. Eu tive que amputar a falange distal, pois não teria como fazer nada. É essa partinha aqui, ó. Sabe esse daqui, ó. Perdeu aqui, ó. Não tinha o que fazer. Sofri um pouquinho, sim. Olho para minha mão esquerda e sempre que vejo meu dedinho, lembro desse ocorrido. Como nossas palavras têm poder, eu joguei aquela praga com tanta força que o rapaz, por mexer com coisas erradas também, tinha uma baixa vibração e pegou. Porém, a dor voltou para mim. Claro, a situação dele foi bem pior, né? Mas acredito que o que quer que fez o mal a ele retornou a mim. E eu queria deixar como conselho que a vingança é um prato que se come frio. E também cuidado com o que vocês desejam, o que sai da sua boca, pois o universo sempre está aqui para atender às nossas vibrações, sejam elas boas ou ruins. Eu estava com tanto ódio que eu vibrei ódio, fazendo acontecer uma desgraça. Fim. Ana, agradeço por ter lido e escrevi como uma forma de desabafo. Um beijo e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Né? Que coisa, sabe, gente, eu lembro de uma coisa, mas não foi desejo de ódio, nada, mas que ela tá falando aqui, né? Que uma vez eu era criança ainda, eu tava no carro com meu pai, com a minha mãe em São Paulo, e eu lembro que foi muito em cima da pinta, assim, sabe? Veio na minha cabeça, só veio assim, tipo, nossa, eu nunca vi uma batida de carro acontecendo. Veio bem na inocência, na babaquice, sei lá. Eu gostaria de ver uma batida acontecendo, mas, cara, eu não terminei de pensar aquilo, eu só escutei, sabe, a brecada. No que eu virei olhar pra trás, eu vi os 2 carros batendo. Eu virei pra frente e falei, gente, não, eu tava brincando. Tipo, não é que eu queria. Olha, aconteceu. Aí eu fiquei meio, olha só, rapaz, cuidado com o que a gente deseja, né? E agora eu não sei se meio que eu senti uma premonição de que aconteceria, aquilo veio pra mim como um desejo, entre aspas, de ver aquilo acontecendo. Ou, sei lá, muita coincidência, né? Sei lá. Mas aí tem esse lance aí. Ela jogou com muita intenção, com muita força e com muito ódio. Ela direcionou aquilo neles. E como ela disse, eles também já não estavam numa vibração muito boa. O cara ali, né? Que já lidava com umas coisas ruins, umas coisas pesadas. Então, talvez isso também tenha facilitado que a coisa ruim pegasse nele. Mas teve um resquício e retornou a ela, segundo ela, né, que não sabe como, prensou o dedo, que perdeu a ponta do dedo numa prensada no portão, é isso? Olha só. Bom, beijinhos aqui